Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de sistema de utilidades e energia. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre o balanço hídrico da usina, tá? Na aula passada a gente já viu alguma coisa, né, sobre o balanço hídrico e a quantidade de água a demanda de água de uma usina, né? E eu peguei um estudo aqui para poder estar comentando sobre esse estudo que foi feito em destilarias de álcool aqui no estado de São Paulo, tá? Então, esse estudo vai ser basicamente na prática. A gente vê aqui uma aplicação da medição do uso da água e também das medidas de melhoria, tá bom? Então, aqui o resumo do trabalho, né? Com a escassez dos recursos hídricos em várias bacias hidrográficas, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, da região sudeste do Brasil, promulgou-se a Lei 9.433/97, que tem forçado o setor produtivo a minimizar seus consumos de água. Por isso, é essencial para estabelecer padrões de referência para a captação de água racional das atividades agroindustrial, ou seja, obter valores de referência aceitáveis para a captação de água e utilização em função da capacidade de produção de açúcar e álcool. A agroindústria da cana-de-açúcar é um grande usuário de água em diferentes etapas do processo, como lavagem da cana, condensadores, lavadores de gases, embebição, caldeiras, lavagens, resfriamento, entre outros. Este trabalho apresenta um estudo de caso de uma unidade da região de Piracicaba, onde foi realizado o balanço hídrico e avaliação da demanda de água por processo, visando opções de reuso interno e minimização da quantidade de água captada. A metodologia utilizada para o balanço hídrico foi satisfatória, uma vez que apresentou resultados que são considerados compatíveis com as observações da literatura e da prática nas unidades sucroenergéticas. Constatou-se que a usina estudada utiliza 4 mananciais de abastecimento, que os circuitos de água de lavagem de cana de alimentação dos condensadores são semi-fechados e que a demanda hídrica é de 1 metro cúbico por tonelada de cana. Foi possível estimar com êxito e revelar claramente os valores reais de consumo de água no processo produtivo em uma unidade com capacidade de moagem de 310 toneladas de cana hora, tá? E essa quantidade aqui ela está abaixo da média de consumo, tá bom? A média de consumo no estado de São Paulo é 1,8 metro cúbico por tonelada, tá? Tá aqui no texto. Eu vou passar algumas coisas para frente, falar mais do que é importante, né? Que eu achei importante. Então, uso e importância do balanço hídrico. Elaboração de um balanço hídrico se constitui numa fonte de dados que são calculados aritmeticamente e a sua manipulação permite determinar a quantidade de água, conhecer suas fontes e medidas necessárias caso aquela não seja suficiente, distinguir os processos de utilização da água, tais como as quantidades de recirculação e aproveitamento, cujo objetivo final é a obtenção de fluxogramas do processo. Efetuar dimensionamento de tubulações, coletores, distribuidores, entre outras, bombas e estação de tratamento de água. Estimar a quantidade de efluentes e estabelecer esquemas para o seu tratamento. Avaliar o impacto do uso da água para a destilaria. Fontes de água. Então, origem de água, cursos d'água, né, águas superficiais, é o caso mais frequente, captação direta, bacia de acumulação, barragem, o dique, ou gravidade, canais mais bombas, água subterrânea de poços profundos. Tipos de captação: bombas afogadas, bombas de insucção, tipo misto, captação flutuante, acionamento das bombas.
Aqui ele fala dos métodos, né, que ele fez para coleta dos dados. Quantidades médias de água e pontos de aplicação do processo, os quais foram os seguintes: lavagem da cana, quando há corte da cana queimada, é realizado na mesa inclinada de 45 graus ou na convencional. Trata-se da ação da água para retirar impurezas externas que são trazidas pela cana, que foi substituída pelo sistema de limpeza seco. Consumo médio varia para a mesa convencional de 5 a 10 m3 de água por tonelada e, no caso da mesa inclinada, de 3 a 5 m3 por tonelada de cana. Embebição da moenda. A água utilizada para retirar o açúcar que não foi retirado nos primeiros ternos. Em média, varia de 200 a 300% do peso de fibra em água por tonelada de cana. Água de caldeira. É utilizada para formar o vapor vivo e de escape, que será distribuído pelo processo. A quantidade de água consumida por tonelada de cana na caldeira varia de 540 a 570 litros, dependendo da eficiência da caldeira. Água de diluição de cal. Solução de leite de cal varia de 6 a 10 graus Balmer de concentração e faz a diluição a partir do cal virgem, carbonato de cálcio. Consumo de água por tonelada de cana é na ordem de 45 a 70 litros, dependendo do grau Balmer. Água de lavagem da torta do filtro a vácuo. O lodo que sofreu mistura com bagacilho possui ainda açúcar que é levado pela água do filtro rotativo a vácuo. O consumo é da ordem de 1 a 1,5 litro de água por quilo de torta por fio produzida. Resfriamento do óleo das turbinas a vapor que aciona o picador. Consumo a 450 a 470 kg de água por tonelada de cana. Resfriamento dos mancais da moenda em engrenagens intermediários. Consumo 100 a 125 kg de água por tonelada de cana. Condensação dos vapores da evaporação na filtração, incluindo o arrastamento de ar e gases amoniacais. Diluição do leite de leveduras no pré-fermentador. Consumo 180 a 210 kg de água por tonelada. Resfriamento das dornas para reduzir a temperatura em fermentação até níveis ótimos para leveduras. Consumo 5.000 a 3.000 kg de água por tonelada de cana. Depende da temperatura de fermentação desejada, temperatura da água que entra no sistema de refrigeração e do coeficiente de troca térmica. Resfriamento do mosto. A água usada para refrigerar o mosto até uma temperatura adequada. 2.600 a 3.200 kg de água por tonelada de cana. Resfriamento do caldo. A água usada para refrigerar o caldo até a temperatura adequada. 2.800 a 3.400 kg de água por tonelada de cana. Limpeza geral, né? Equipamentos, piso, preparo de soluções para limpeza. 320 a 390 litros de água por tonelada de cana. Consumo humano, 30 a 50 kg de água. Outros usos: para lavadores de gases chaminé, preparo de reagentes, limpeza de equipamentos, variável. Diluição do mosto, quando se usa xarope que é armazenado para período de chuva que não chega na indústria. 1.000 kg de água por tonelada. Então são as várias operações que são utilizadas a água, né? Tem um fluxograma, mas mais que explica, está explicado lá nas operações. E aqui o que foi levado em consideração para calcular foi a capacidade diária, que é 310 toneladas de cana hora, tá? E, bom, a sequência de cálculo para uma capacidade de 4.200.000 litros de etanol anidro por dia.
Produção de xarope a 60 graus Brix, visando a correção do mosto a 18 Brix, para permitir a contínua alimentação das dornas, mesmo nas paradas eventuais. Então aqui os valores médios aqui, 310 toneladas de cana hora. Aí ele fez várias medições, né? Produção de água quente ou de água condensada, em várias medições. Aproveitamento do condensador para produção de vapor, aproveitamento de água condensada em aquecedores, primeiro evaporador, segundo pré-evaporador, necessidade de água para caldeira, 150 mil kg por hora. Então aqui são todas as necessidades foram calculadas, tá? O que é mais importante é a captação. Demanda de água quente, né, do processo, retorno de condensado, embebição, produção de água quente, água dos evaporadores, aquecimento da coluna C da destilaria, aquecimento, água condensada do condensador da destilaria. Então total 47.630. Água tratada, água para make-up, que é para operação da caldeira, né? Reposição da água da caldeira lá. No final deu 34.340. Água tratada, condensador, pré-fermentador, diluição do mosto, consumo humano. Água industrial, resfriamento e condensação, toda a água que é recirculada, utilizada, né? E aí o que é mais importante aqui, ó, é 9 e 10, que é justamente a água que vai precisar, né? Então consumo humano 7.810, diluição do fermento 44.530, diluição do mosto, estação de tratamento de água, reposição do tanque de resfriamento, que é por perdas por evaporação, reposição de óleos e mancais da turbina, também reposição, embebição, reposição no tanque de resfriamento da dorna, reposição no tanque resfriadeiro, lavagem da cana, reposição do circuito fechado, né, de lavagem, e lavagem em geral. Então a necessidade de captação ficou assim, ó: estação de tratamento de água, diluição do fermento, diluição do mosto, consumo humano, resfriamento de óleo e mancais da turbina, reposição do tanque resfriadeiro, resfriamento da dorna, reposição do tanque resfriadeiro também, reposição do tanque de resfriamento do mosto, embebição. Total deu 317.800. Então ele considerou isso para uma usina para o sistema de limpeza seca, que não utiliza água, e para o sistema de lavagem via úmida, que utiliza água. Então tem duas situações. Aí ele calculou quanto precisa de água por tonelada de cana, o que precisa entrar na usina para suprir o processo. Então, no caso da limpeza seca, precisaria entrar 1,02 metro cúbico por tonelada de cana moída. E para a lavagem de cana, no sistema com lavagem de cana, 1,13 metro cúbico por tonelada moída. Então, pegando aqui o consumo, né, 317.800 dividido por 310, que é a moagem, você chega em 1,02. Pegando 349.900 dividido por 310, chega-se em 1,13, tá? Então foi todos os estudos que ele fez e todo o processo onde utiliza a água. Bom? Então aqui estão as considerações finais aqui. Ele fez uma conclusão, mas aqui nas considerações está bem legal.
A Secretaria do Meio Ambiente, através do decreto SMA 88, 2008, determina que para novas usinas e ampliações de usinas existentes, o consumo de água deve ser de 0,7 metro cúbico por tonelada de cana processada. A unidade estudada está melhor a média do estado de São Paulo, na ordem de 1,8 metro cúbico por tonelada. Desse modo, a unidade deve no futuro investir em otimização no balanço hídrico da fábrica. Pode ser obtida em duas estratégias: inserção de mais um efeito na evaporação e na substituição do resfriamento tipo spray pelo tipo torre, que atualmente é spray, pode ser substituído por torre de resfriamento. A introdução de na evaporação de um quinto efeito reduziria e aumentaria a geração de condensado, reduziria o consumo de água, né? Já a substituição do spray, né, pela torre de resfriamento, reduz as perdas de 5 a 8% para 1,5% a 3%, o que tem grande economia no consumo de água para reposição de corpos hídricos. Há sempre que se trabalhar na visão integrada da recirculação das águas na fábrica, que é a figura 4 que está lá adiante. Vou mostrar, né, já que eu falei da figura. Então, a figura 2, 3 e 4. Então, seria a captação, né, e aqui todo o sistema fechado, né, de resfriamento e reutilização da água no processo, tá? Bom, pessoal, no mais era isso aqui que tinha para falar, né? Sobre o estudo, como é uma parte um pouco prática, né? Ele fez um levantamento de todos os usos e pontos de melhoria no processo, tá bom? Então a parte de balanço hídrico fica assim, certo? Até mais, pessoal.